A Noiva do Encantado é o título da história de hoje. Quem me enviou a história de hoje foi a Elissa, de Minas Gerais. Por que A Noiva do Encantado? Ela conta que é do interior de Minas Gerais e próximo ao sítio do pai dela há uma fazenda, existe até hoje uma fazenda, é bem antigo, mas ainda existe essa fazenda, só que os donos são outras pessoas. Ela conta que nessa época, ela era bem jovem, ela estava com apenas 19 anos, e ela diz, pessoal, que nessa fazenda havia uma moça que era noiva de um jovem, filho de outro fazendeiro. E esse jovem, ele era dono de uma tropa de jumentos, de burro-mulo. Naquela época, pessoal, ela conta que lá em Minas Gerais, as pessoas que tinham cavalos, burro-mulo, de carga, né, para carregar carga, eram pessoas que ganhavam bastante dinheiro, porque as pessoas, eles locavam esses animais para carregar cereais, essas coisas, cereais. E aí, pessoal, ela conta que esse casal moravam perto, essa fazenda é perto do sítio do pai dela. E disse que essa moça de uma família que tinha condições, né? Ela conta que ela era noiva e todo final de semana sempre havia festas na fazenda. Inclusive, ela disse que muitas vezes participava, né? E aí ela disse que certa vez, pessoal, o noivo, né, dessa moça viajou. Ele fez uma viagem, pessoal, e ele sofreu um acidente, pessoal, vindo a desviver. Vou falar desviver, pessoal, porque acabou de ser banido um vídeo meu, né, aqui na plataforma, e eu estou de aviso, né, tipo, avisou que se eu infligir as, sei lá como é que fala, novamente as diretrizes, a minha conta vai ser banida, e eu estou com medo. Então, pessoal, vou falar assim de uma forma, mas eu espero que vocês entendam. E ela conta, pessoal, que esse rapaz, ele veio a desviver no acidente, né? E diz que essa moça ficou muito desesperada. Ela conta, a Elissa conta que todo final de semana ela costumava colocar um som e ficar no terreiro da fazenda dançando para o noivo. Diz que ela gostava de fazer isso, de dançar para ele. E as pessoas ficavam assistindo e batendo palma, aplaudindo, e diz que era muito interessante aquela forma dela de interagir com o noivo. E ali, pessoal, ela conta que passou-se o tempo, né? E essa menina foi ficando muito doente, sem querer se alimentar e acabou também se desvivendo. Ela não resistiu, pessoal, e veio a óbito. Então, pessoal, ela conta que foi uma tristeza muito grande e os fazendeiros, né, o dono da fazenda acabou vendendo a fazenda e arrendando, né, a fazenda para outras pessoas criar gado e tudo. Mas ela conta, pessoal, que a tia dela tinha arrumado um emprego para ela na cidade. E essa cidade que ela trabalha e mora são 6 horas de viagem para chegar até o sítio do pai dela. Ela conta, pessoal, que de mês em mês ela visitava os pais, né? E aí ela conta que certa vez ela resolveu ir para a fazenda, né? E ela conta que era um sábado, né? Ela trabalhou até 11 horas e para sair mais cedo para poder pegar o ônibus, pessoal. E quando ela viajava 6 horas até o sítio e ela chegava, o ponto que ela descia, pessoal, ela ainda andava 40 minutos a pé para chegar até o sítio do pai dela. Então, ela conta que nesse dia, pessoal, foi uma tribulação muito grande, estava meio chuvoso, né? E ali o ônibus atrasou. E quando ela desceu no ponto para chegar até o sítio, né, do pai dela, não havia ninguém esperando por ela, porque ela gostaria, nesse dia, de estar fazendo uma surpresa para os pais dela. Então, ela não avisou que iria. E ali, pessoal, quando ela desce no ponto de ônibus para ir, ela disse que já era mais de 6 horas da noite, estava tudo escuro. Ela conta que a região chove muito e tem muito mato, era muita mata. E ela conta que estava muito escuro e muito esquisito a estrada. Mesmo assim, ela pegou a mala, né, e saiu andando com cuidado, pegou um pedaço de pau, né, podia ter algum animal que pudesse agredir ela, né. E aí, pessoal, ela conta que saiu caminhando nessa estrada, diz que escuro, ela só via a estrada, pessoal, ela disse que o mato cobria. E ali, pessoal, não passava ninguém, um carro, alguém uma luz, né, para ajudar ela, para dar uma carona. E ela foi prosseguindo, pessoal, e com muito medo. Então, ali ela não lembrava que ia passar na Fazenda do Encantado, que era o nome da fazenda dessa moça que faleceu. E ali, pessoal, ela conta que andou muito, né, andou no escuro.
E ela conta que foi se aproximando do casarão da fazenda. E ela lembrou, talvez aqui tenha alguém que possa me dar uma carona de moto, ou seja lá do que for, ou até me deixar mais lá na frente, porque já estava muito escuro. Ela conta que já estava muito cansada, pessoal. E ali ela conta que quando chega na porteira da fazenda, pessoal, ela disse que vê um clarão, como se tivesse uma luz acesa se aproximando do terreiro da fazenda, né? E ela viu aquela luz e ela se animou, ela falou, graças a Deus ali tem alguém. E ela disse, pessoal, que quando ela chega na porteira, que coloca a mão para passar, né, para abrir a porteira para passar, ela já vê a noiva no alpendre da fazenda. Ela disse que vê aquela mulher toda vestida de branco, como um véu ao redor dela. Tinha uma áurea branca, né? Ela disse que era como se fosse um véu. E aquela mulher, ela bailava. E ela ficou olhando e falou, nossa, tem alguém ali dançando no escuro. Mas ela disse que tinha uma luz branca que a envolvia de uma forma que era encantadora aquela luz. Então, pessoal, ela ficou olhando, mas ela nem lembrava desse acontecimento, porque quando a moça foi a óbito, pessoal, ela ainda era criança. Então, ela não lembrava, ela só ficou olhando assim, até porque eram outras pessoas que já estavam morando naquele lugar. Mas a casa estava fechada, era como se não tivesse ninguém, né? Ela não sabe se tinha alguém lá dentro da casa. Ela só sabe, pessoal, que estava um clarão no terreiro dessa fazenda, na frente da casa. E ela disse, pessoal, que aquela mulher bailava de um lado para o outro da área. Aí disse que ela era como se fosse uma borboleta bem gigante. Ela disse que era como se batesse asas. E ela ficou olhando para aquilo. E ali, pessoal, ela disse que quando gritou, pode me ajudar? Ela disse que assim, ficou duvidosa, né? E ali, pessoal, ela sentiu um vento gelado nas costas. Quando ela olha para trás, pessoal, ela já avista a luz vindo atrás dela na estrada, naquele estradão, né? E ela olha de novo, novamente, ela viu a luz, e quando ela olha de novo para a área, né, da casa, o alpendre, ela já não vê mais a luz, estava tudo escuro, apenas um poste aceso. E ali, pessoal, foi dando um desespero. Ela disse que subiu um arrepio, um gelo nas costas. E aí ela não contou a história, pessoal, ela pegou a mala e saiu na carreira, né, no giro da casa do pai dela. Saiu correndo em desespero e ela corria. Pessoal, ela disse que correu tanto que via a hora de desmaiar. Ela disse que andava rápido e ela disse que uma hora a luz acendia, outra hora a luz apagava e ela ficava sem entender que luz era aquela. Ela ficou na dúvida, não sabia se era algo sobrenatural ou se era alguém com gracinha, né, assim, alguém que tentando assustar ela. Mas ela disse, pessoal, que ficava, né, aquela luz, tipo, oscilando, né? Acendia, apagava. E até que, enfim, pessoal, ela disse que com mais ou menos 15 minutos, já correndo, muito cansada, ela avista a casa do pai lá embaixo, pessoal, descendo, no milharal, ela avista a casa do pai dela. E aí ela consegue chegar em casa e aí chamou a família muito surpresa, teve aquela alegria, né, com a presença dela. E ali ela contou a história e o susto que ela tomou. E a família disseram que era a moça da fazenda do Encantado. E ali, pessoal, muitas pessoas ali relatavam ver aquela moça dançando. E é esse, pessoal, o relato